Eu estou fazendo um teste e, como já me perguntaram se eu faço live, né? E algumas pessoas às vezes me marcam lá com perguntas falando sobre Deus. Então, assim, a gente está no tempo pascal. E eu achei um dia propício, porque é um dia de jejum, eu vou fazer uma live. Esta é a primeira que eu estou fazendo usando o TikTok. Se você gostar, deixa aí o seu joinha, né? Seu joinha, seu coraçãozinho. E diga que você gostou. Faça perguntas, né? Depois, se você quiser, diretamente. Mas, olha, em primeiro lugar, eu quero dizer para você, não sou dona da verdade, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de seguir, de ler, de aprender. E principalmente, sou uma pessoa que tem fé. E a fé eu defendo com unhas e dentes, né? Por quê? Porque muitos estão necessitados de fé, né? Não estou dizendo que você que está assistindo não tenha fé. Não estou duvidando, não ponho isso em julgamento. Quem sou eu para julgar, né? Eu já tenho meus defeitos, eu já tenho minhas dificuldades e não tenho o direito de questionar a vida de ninguém. Mas eu tenho minhas opiniões, mas eu tenho principalmente um guia na minha vida, que é a palavra de Deus. Então, olha só que interessante hoje, sexta-feira, nós vamos ler sobre a terceira aparição de Jesus após a ressurreição. Então, olha só, eu vou ler tudo, vai ser assim rápido, tá? Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram, entraram na barca, mas não pescaram nada aquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Eu vou ler só até aqui e depois eu leio uma parte a mais. Então, depois da ressurreição, você imagina aqueles 12 apóstolos, entre milhares de pessoas que seguiam Jesus, 12 foram até o fim. Na vida da gente é assim. Você começa um projeto, um monte de gente está ali te assistindo. Uns vão pela curiosidade, outros vão porque acreditam, outros vão porque gostaram da pessoa. Mas no final, apenas alguns ficam juntos. Foi assim com Jesus. 12 apóstolos estavam com ele. Momento da crucificação. Todos desapareceram porque ficaram com medo. Jesus vinha para mostrar a fé. Mas quantas pessoas, mesmo vendo, ouvindo, sabendo, ele falando que ele é o Filho de Deus, duvidaram? O mesmo povo que recebeu Jesus, né, louvando de Domingo de Ramos que a gente, né, celebra, aquele povo que estendeu o tapete, mandos que se estenderam para ele passar, aquele mesmo povo gritou: crucificam, né? E aí acontece no terceiro dia que quando eles abrem a pedra, não encontram o corpo de Jesus. Ele não estava lá. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. E após a ressurreição, Pedro disse: vou pescar. Ou seja, hoje o homem velho, que eu sou, né, a mulher, né, que já tinha costumes antigos, que já tinha uma vida antiga que não estava boa. Aí eu faço a experiência de Jesus na minha vida. E aí eu saio daquela experiência e volto para a vida velha. Então, Pedro diz assim: eu vou pescar, ou seja, eu vou voltar ao homem velho. Essa é a lógica do que está sendo falado. Após fazer uma experiência com Jesus, Pedro, que negou 3 vezes, né? Depois se arrependeu. Aí eles vão para o tabernáculo, né? Ali onde eles vão ficar em oração. Mas ainda aquela fé fica assim meio, não sei se acredito, não sei o que aconteceu, estou desesperado, porque eu esperava que ele fosse um rei, que fosse governar cheio de pompa, e ele não veio do jeito que eu esperava.
Jesus é simples, né? O nosso rei nasceu numa manjedoura e não nasceu em berço de ouro. E aí, eles vão pescar, eles vão para a vida velha. Jesus está à margem. Agora eu vou ler o resto. Então Jesus disse: moços, tens alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxar para fora por causa da quantidade de peixe. Olha aí Jesus fazendo milagre de novo, né? Para quem é católico, essa passagem aqui lembra quando a imagem Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no Rio Paraíba, né? Eles estavam ali passando fome, viviam da pesca. No entanto, o que acontece? Eles encontram a cabeça e o corpo e ali nasce a fé. A fé que hoje existe na cidade Aparecida, né, onde o povo vai todo ano, cada um faz uma promessa. Essa história aqui se repetiu ali, né? Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Aquele que realmente acreditou até o final, João, né? Ele reconheceu Jesus. Por isso ele diz: é o Senhor, né? Então, quando ele diz é o Senhor, Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes, porque estava muito pesado, era muito peixe. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu o barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 150 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompia. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos seus discípulos. Palavra da nossa salvação, glórias a vós, Senhor. Agora você para e pensa, né? Para quem às vezes duvida, para quem às vezes fica naquela coisa, naquele desespero. Aconteceu ou não aconteceu? Terceira vez. A primeira foi nos discípulos de Emaús, quando aqueles dois estavam caminhando, lamentando que esteve aquele homem bom no meio de nós e foi crucificado, né? O resumo total era isso, foi a primeira aparição. E Jesus caminhou com eles, mas eles não reconheceram. Então, caminhando, Jesus lembra ele que nas Escrituras está escrito, né? Está dito que o Filho de Deus vem ao mundo, né? E ele vai ser crucificado e vai ressuscitar no terceiro dia. Eles ainda não tinham, eles acharam que era um estranho. Aí explicam para ele. Então, Jesus caminha com eles, eles convidam para, né, lanchar, né? Jesus faz aquele gesto de agradecer e distribuir. Aí eles reconhecem que é Jesus. Primeira aparição. A segunda, estão no tabernáculo, estão todos reunidos, contando, né, a experiência. Olha, ele apareceu no meio de nós. Aí eles começam a analisar a situação, né? Falam, não, realmente as mulheres foram lá, não encontraram o corpo, ninguém sabe para onde foi parar esse corpo, né? E aí eles estavam caminhando, ele caminhou, ele conversou com a gente reconheceu porque ele partiu o pão, ele deu graças a Deus e partiu o pão. Era o Senhor. Nesse momento Jesus aparece. É a segunda aparição, né, no tabernáculo ali. Aí Jesus aparece e fala: a paz esteja convosco. Então, aproveitando esse momento aqui de TikTok, que é uma rede grande que está crescendo, e que muitas pessoas lançam perguntas sobre a fé. Olha,
o mundo está precisando dessa palavrinha pequena que Jesus pede. A paz esteja com vocês. Levem essa paz ao mundo, peçam paz, levem a bênção de Deus aonde vocês forem. Porque Deus, Ele é Pai e Ele me enviou, Ele é meu Pai. Então Jesus, Ele pede, abençoem as pessoas, né? Deseja a paz, levem a paz. Gente, estamos precisando de paz. Não precisamos usar rede social para provocar pessoas, para fazer coisas erradas. A rede social, ela tem que ser um mecanismo de uso inteligente. Afinal, foi feito por uma memória inteligente. A inteligência artificial, ela pode ser uma ferramenta muito boa na evangelização, quando você tem amigos de verdade, para ajudar pessoas, né? A gente pode usar essa ferramenta na rede social. E a gente pode aproveitar para mostrar o que Jesus veio fazer na Terra. Ele veio para perdoar, ele veio para nos ensinar a amar, entendeu? Nos ensinar sobre o amor, sobre perdão, sobre o amor. Não tem como separar essas coisas, não. Ninguém consegue perdoar ninguém sem amar. O amor é muito importante. O amor que você sente no seu coração. Mas é um amor que tem que ter gratuidade. É um amor que perdoa, que pisa em cima dos seus próprios orgulhos, das suas ganâncias, né? Porque nada disso é possível vencer se não tiver amor no coração. Entendeu? Então, assim, na terceira aparição, mostra aqui que quando eles lançaram a rede, né, como Jesus orientou, eles não conseguiam arrastar a rede. E aí aquele que Jesus escolhe, que é Pedro, né? O pescador, aquele pescador de homens, aquele que deveria levar a fé adiante, aquele que 3 vezes ficou com medo e negou Jesus. Foi ele que foi escolhido, né? Então, aquele homem, quando joga, né, eles jogam a rede está tão forte, tão pesada, que ninguém consegue puxar. Mas depois, quando eles reconhecem Jesus, uma força brota dentro do coração e Pedro, sozinho, consegue pegar aquela rede e trazer para eles. A força que Deus coloca em nós é uma força tão grande que só mesmo na fé, só mesmo Deus pode nos ajudar. Então, essa força que brota quando eles veem Jesus e eles reconhecem que é Jesus. E aí a fé vai se fortificando dentro deles. Onde hoje é possível você e eu acreditarmos que não é um passe de mágica. Deus não é mágico. Deus é tudo. Você respira, é Deus respirando. Você fala, é Deus falando. Então, a palavra que você fala, você tem que medir o que você fala, porque a palavra tem força, a palavra tem peso, ela tem forma, entendeu? Jesus é a palavra viva. Jesus é a palavra que se fez carne e habitou no meio de nós. E veio nos mostrar que a vida, ela vence a morte. A ressurreição nada mais é do que a vida vencendo a morte. E Jesus mostra isso para nós. Por quê? Porque nós precisamos defender a vida. Nós precisamos defender o amor. Mas as pessoas têm banalizado muito o sentido da palavra amor, né? Amor é uma coisa muito maior do que tem se colocado em prática. Gente, amor é você abraçar dentro do seu coração, dentro do seu pensamento, é você orar por aquele que muitas vezes você pensa que não merece. Eu não mereço, você não merece, mas Deus te ama do mesmo jeito, né? Ele entregou seu filho para ser humilhado, para ser cusparado, né? Para ser condenado, para ser crucificado. Ele fez isso por quê? Porque ele te ama, porque ele me ama. Somos merecedores? Não, não somos.
Mas Deus, Ele olha para você, Ele olha para mim e Ele enxerga o que você tem de melhor. Entendeu? Quando Jesus começou a convidar, o semeador, quando começou a jogar suas sementes, ele não escolheu aquele pessoal que é considerado os melhores, os mais ricos, os doutores, os estudados. Não, ele escolheu o simples. Para começar a criação, Deus mostra o filho dele, o mais poderoso de todos, nascendo numa manjedoura. Ele não nasce em berço de ouro. Entende? Não nasce em berço de ouro. Ele nasce numa manjedoura. O seu trono é uma cruz. Não é um trono de ouro. A sua coroa, ela é de espinhos, machuca. Mas era preciso que a gente conhecesse em carne e osso o Filho de Deus e depois o víssemos crucificado, perdoando a humanidade, erguendo os olhos e dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E neste momento, hoje, 2023 anos atrás, né, aconteceu, né, no início dos anos, né, já tem 2023 que Jesus nasceu. Então, você pode olhar e trazer para a sua vida essa lição. Essa lição que não é o poder, não é o luxo, não é a ostentação. A fé é simples. Acreditar, amar. Entendeu? Você não precisa ir com a cara da pessoa, mas é preciso você amar, rezar por ela, pedir a Deus por ela, interceder por ela. Porque Deus, Ele ama você. Ah, mas eu não acredito. Fala, você pode até não acreditar em Deus, mas Deus, Ele acredita em você. Entendeu? Ele acredita em você, Ele acredita no seu potencial. E Deus envia seu Filho, que se torna o Pai, o Filho, e logo no Pentecoste virá o Espírito Santo. Então, é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo dando o equilíbrio, dando a inteligência, a capacidade para abrir o nosso pensamento, a nossa memória, as nossas dúvidas e responder: olha, eu sou realmente filho de Deus. Eu vim para abrir os seus olhos. Então Jesus, ele abre os olhos daqueles homens que, mesmo tendo convivido com ele em carne e osso, em algum momento eles duvidaram. Então não se sinta culpado se em algum momento da sua vida você duvidou. Eu também duvidei. Eu também questionei. Mas Deus, Ele enxergou em mim o que eu tenho de bom. Ele enxergou, às vezes, o meu pior defeito, uma qualidade que pode ajudar na evangelização. E Ele enxerga em você uma qualidade que, às vezes, você pensa que é um defeito. O importante é a gente amar. Amar infinitamente. E amar quer dizer não ver, não procurar o defeito, mas procurar aprender com o defeito. Aprender a procurar o melhor das pessoas. Porque, gente, o pior, a gente já sabe. Quando uma pessoa se convive com ela, você já sabe se ela é má, se ela é boa, se ela não é. Mas você tem que conviver com ela. Olha, o mundo é cheio de adversidade. E Deus colocou a gente aqui como cordeiro em meio a lobos, né? Cada um de nós. Então, se você se sente um peixe fora d'água, então é hora de você pensar: qual é a minha essência? O que Deus quer de mim? O que eu posso fazer para me tornar um homem forte como Pedro se tornou quando acreditou que era o Senhor que estava ali e no momento um barco não conseguia puxar uma rede cheia de peixe, mas Pedro sozinho conseguiu. A força é tão grande que ele consegue o que o barco, né, não conseguia. O que aquele monte de homem não conseguia puxar, Pedro fez sozinho. Entendeu? Na terceira aparição de Jesus, então, que fique para nós essa lição. Da força que brota no nosso coração,
quando a gente deixa Deus agir no meio de nós. Olha, que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, porque necessitamos de muitas bênçãos. Necessitamos da força do Espírito Santo. Necessitamos de Jesus o tempo todo. Mas não vamos deixar tudo na mão dele, porque existe a nossa parte, né? Após a ressurreição, após a crucificação, Jesus passa a Pedro o compromisso. Entendeu? Ele passa o compromisso à frente. Então, nós cristãos, se eu ajudo na minha igreja, se eu faço um trabalho, no meu caso eu faço um trabalho com criança que eu amo, né? Eu amo fazer parte da obra de Deus. Então, eu cuido das crianças, né? Eu cuido do pessoal da música, eu gosto. Mas esse lugar não é meu. Eu preciso passar ele à frente, né? Não é meu. Pedro depois vai passar a cadeira para outro. Hoje nós temos o Papa Francisco, né? Que ocupa a cadeira de Pedro. A gente vai ter ainda outros papas. Muitas gerações passarão por outros papas. Um dia eu serei apenas uma mera recordação. Você também. A vida é assim, ela não para. Mas importante é você saber que a vida, ela continua após a crucificação. A vida vence a morte, tá? O meu lugar é o céu. Eu espero que o seu também seja, né? Que você também busque o céu, porque a gente busca sempre, né? Não podemos ficar satisfeitos na mesmice do dia a dia. Temos que buscar algo além. Eu busco a Deus. Que Deus possa habitar no seu coração e que essa palavra que eu falei possa ter feito alguma diferença na sua vida. Eu agradeço a Deus todos os dias os dons que Ele me dá e às vezes que Ele cala a minha boca, porque eu peço sempre a Deus que eu possa falar quando for necessário e que eu possa me calar quando for preciso. Porque muitas vezes a palavra é uma flecha muito afiada. Ela penetra no coração e ela pode ajudar ou não. Eu espero estar te ajudando, tá? Que possamos juntos rezar a oração que o Senhor nos ensinou e ela é universal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Você pode chamar este momento que eu fiz dessa live de Momento Orante com Dalila, tá bom? Se gostou, deixa seu joinha, deixa sua mensagem que eu vou ler depois. Muito obrigada pela sua participação. Agora eu vou ver como é que desliga isso aqui.